quando a gente tira o glúten e o leite, muita gente morre de medo, né? Meu Deus, eu vou comer o que agora? O glúten e o leite estão em tudo, né? Quando a gente tira esses dois alimentos, a gente busca sabor. A gente quer um bolo saboroso, um pão fofinho, né? Sabor, textura, a gente busca variedade e a gente busca menor preço. Se você já foi dar uma olhadinha nos produtos sem glúten que tem para vender, o valor é bem altinho, é bem salgado. O bom disso é que você não precisa depender de mercado. Você pode aprender a fazer, é a melhor opção para você. Aprender a fazer os seus preparos, mas não é aprender de qualquer jeito. É aprender do jeito certo. Existe um jeito certo? Sim. Se não existisse, estava todo mundo fazendo e acertando, mas não é bem assim que funciona, né? A gente sabe porque eu, por experiência própria, já passei anos tentando no início e errava todas as receitas. Hoje, não erro mais. Então, gente, o que vocês precisam entender? É que quando você tira esses dois alimentos e você vai começar a fazer as suas receitas, você não vai direto para a receita, vai lá, qualquer uma que você acha na internet replica. Você tem que começar pelas mais simples, porque você não tem experiência e nem conhecimento técnico suficiente para fazer uma receita mais avançada. O que é uma receita simples? Esse bolo é uma receita simples. Esse aqui é um bolo de cacau com café que eu acabei de fazer. Ele inclusive tá meio morninho ainda, tá? E eu vou colocar a cobertura aqui com vocês, já tá ficando duro inclusive. Tem que jogar logo aqui a cobertura pra vocês verem. Esse bolo aqui eu fiz agora, na mão, e eu não usei goma xantana, porque eu não posso consumir. Além do glúten, do leite, eu tenho outras restrições. E a goma xantana é um alimento, é um ingrediente que eu não posso mais usar. Então eu desenvolvi, porque eu tenho conhecimento técnico para isso, eu desenvolvi uma pastinha, né, uma gominha caseira, com os produtos que eu tenho aqui, para poder não evitar o esfarelamento desse bolo. Unir os demais ingredientes dele. Então, por exemplo, por que esse bolo é uma receita simples que você pode fazer na sua casa? Porque aqui a gente não tem muitas etapas. O que eu usei aqui para fazer esse bolo? Método direto. O que é isso? Misturei os líquidos, fui misturando os secos aos poucos, à mão mesmo, usando um fouet. Método direto. Eu tenho uma etapa de preparo. Eu faço a receita, duas, né? Eu primeiro misturo os ingredientes, depois os líquidos, depois eu coloco os secos, aos poucos. Então, eu tenho aqui um bolo simples, que você consegue executar mesmo estando começando agora. Estando começando é ótimo, né? Mesmo que você esteja começando agora. Uma receita avançada, pão francês. É maravilhoso, a gente sonha em comer um pão francês sem glúten, mas se você tem pouca experiência ou experiência nenhuma nas receitas sem glúten e sem leite, não é recomendado que você comece pelo pão francês, porque ele sim tem mais etapas. A gente precisa cuidar de mais variáveis para ter um pão francês. Senão você pode ter um pãozinho seco e duro, né? Um pãozinho baixinho, rachado, né? Então tem várias possibilidades aí se você não tiver o conhecimento técnico, que é simples. Quer ver como é simples? Vamos conhecer o psyllium. O que o psyllium faz na receita? O psyllium é um agente de liga, assim como a goma xantana. Ele vai impedir o esfarelamento, ele vai fazer com que o seu bolo não quebre, não esfarele. Quando você corta, quando você amassa do jeito que eu fiz aqui. Então, o psyllium vai unir os demais ingredientes. Além disso, o psyllium, ele é fibra pura. Ele é a casquinha de uma semente da planta chamada Plantago ovata. Esse é o nome da planta do psyllium. Só que ele é a casca da semente, ou seja, é fibra pura. Sendo fibra pura, ele tem uma alta capacidade de absorção de líquidos, certo? Então, ele vai manter a umidade dentro da sua massa, porque além disso, olha como é legal, gente, a gente conhecer os ingredientes. E é simples. Eu tô falando um monte de coisa aqui, mas você vai conhecer aos poucos, não se desespere. Fique tranquilo que eu vou te ensinar tudo. Olha só. O psyllium, ou outro agente de liga, ele tem a capacidade de formar uma solução viscosa dentro da massa, formar uma rede elástica. Essa rede elástica que vai permitir que o seu bolo cresça e não abra, que o seu bolo cresça e não baixe, né? Essa rede viscosa e elástica, ela estica a massa quando o bolo cresce.
E aí, como a gente tem uma grande absorção de água pelo psyllium, essa umidade vai ficar presa dentro da massa, a maior parte dela. Não vai evaporar. Então, a gente tem um bolo mais úmido, um pão mais úmido também. Conhecendo um pouquinho de cada ingrediente que você usa, a sua chance de acertar uma receita ela é infinitamente maior do que quando você pega uma receita qualquer e faz em casa sem entender nada. É importante você entender essa parte dos ingredientes, porque a gente trabalha com ingredientes que são diferentes. Glúten. Como é que a gente substitui a farinha de trigo? Como é que a gente substitui o glúten? É uma combinação de farinha sem glúten. Então a gente precisa, a gente precisa conhecer essas farinhas para poder utilizá-las da maneira correta, combiná-las do jeito certo, né? Usar nas proporções adequadas. Mas você não precisa conhecer todas as farinhas, você precisa conhecer as farinhas que você mais usa no seu dia a dia. O que tem de farinha nesse bolo aqui? Farinha de arroz, polvilho doce, fécula de batata. 3 farinhas basiconas, junto com os demais ingredientes, junto com um ótimo ponto de massa, que o ponto de massa também é essencial, e você tem muito mais facilidade em acertá-lo quando você conhece os ingredientes que você está usando, porque você entende a capacidade de absorção de água dessas farinhas. Isso principalmente é o que vai interferir no seu resultado. Quanto mais farinhas ricas em fibras, mais água a sua massa requer. Essas farinhas aqui são farinhas brancas. Então, elas não têm uma grande capacidade de absorção de líquido. Isso você vai conhecer aos poucos, conforme você vai entendendo sobre os ingredientes. Técnica de preparo, também a gente usa as técnicas da panificação e confeitaria tradicionais, adaptadas ao nosso sem glúten, porque é diferente, né? Mas, por exemplo, esse aqui é o método direto. Eu usei misturando os secos aos líquidos, na mão. Pode ser na mão, pode ser na batedeira, mas esse método de usar os secos aos líquidos é chamado de método direto, né? Método por adição. E foi ele que eu usei. Então você pode aplicar esse método, essa técnica, para vários outros tipos de receitas, né? Claro que depende muito da receita, mas você pode aplicar para vários tipos de receita. Nada impede que você use o mesmo. Inclusive, esse método direto é usado para bolo de cenoura. Porque você bate os líquidos no liquidificador e adiciona as farinhas depois. Esse é o método direto. Você precisa conhecer algumas coisas de equipamentos também. Ah, eu vou usar os mesmos equipamentos. Vai. Só que aqui a gente está trabalhando com receitas que são mais delicadas, que têm uma estrutura mais delicada. Então, quanto mais a gente controlar as variáveis, massa, ponto de massa, ingredientes, quantidades, forno, quanto mais a gente controlar, quanto mais a gente souber disso, maiores são as chances de a gente ter um resultado perfeito. Forno, é muito importante que você entenda como o seu forno funciona. Deixa eu tomar uma água. O meu forno, ele não tem a resistência superior, ele é um forno a gás, né? E a temperatura dele só vai até 250 graus. Dá para fazer receita sem glúten, sem leite? Claro que dá. O que você tem que fazer é conhecê-lo. Por exemplo, em quanto tempo esse forno pré-aquece? O que é pré-aquecer o forno? É ligar o seu forno e lá no seu termômetro marcar a temperatura que você está buscando para assar o seu bolo. Exemplo, eu asso esse bolo aqui a 180 graus. Então eu só coloco a massa no forno e aí a gente tem que ter um tempinho aí para ele pré-aquecer, por isso que é importante você conhecer o seu forno. Eu só coloco ele lá quando o meu forno está a 180 graus. E eu vou saber isso através do meu termômetro de forno. Quando eu coloco o meu bolo para assar na temperatura adequada, o tempo é batata. Vai ser praticamente o mesmo tempo todas as vezes que você fizer esse bolo. O meu demora 40 minutos. Eu posso tirar sem nem verificar se ele está assado. Depois de 40 minutos, o meu bolo está assado. Porque eu conheço o meu forno e eu tenho o auxílio desse equipamento aqui que é sensacional. Baratíssimo e vai te ajudar demais para fazer as receitas. Assim você tem certeza da temperatura que está lá dentro do forno. Controlar as variáveis, lembra? A gente trabalha com receitas mais delicadas, então quanto mais a gente controlar, maiores são as nossas chances de acertá-las.